Boa noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas irei chamá-lo de Zé Guilherme, e contarei o relato como se ele estivesse contando para vocês. Esse caso se passou no sul da Bahia, na cidade de Itarantim, durante o mês de março, no período da Quaresma, tempo que, como dizem os antigos, o céu se abre e os espíritos ganham passagem. Me chamo Zé Guilherme, tenho 53 anos, nascido e criado em Itarantim. Vivo numa roça herdada de meu pai, que por sua vez herdou do meu avô. Terra vermelha, muito mato, uma lida puxada com gado, criação de porco e roça de mandioca. Sou viúvo há 5 anos, minha esposa morreu de um problema no coração, e desde então moro só com meu filho mais novo, o Tiaguinho, que tem 12 anos. Meus 2 mais velhos foram para São Paulo tentar a vida. A gente leva uma vida simples. Acordo todo dia às 4, faço café no bule de ferro, trato dos animais, e depois sigo pro roçado. À noite, gosto de sentar na frente da casa para fumar um cigarro de palha e olhar o céu. É nesse silêncio que as coisas começaram a mudar. Foi numa sexta-feira de março, na segunda semana da Quaresma. As noites vinham esquentando, e o céu estava estranho, como se carregado, mesmo sem chuva. Os cachorros começaram a se inquietar já no começo da noite. Latidos secos, nervosos, e toda hora olhando para a mata. Pensei que podia ser onça, porque às vezes desce mesmo da serra. No sábado, quando fui recolher as galinhas, notei que 2 estavam faltando. Achei penas espalhadas pelo galinheiro e um rastro estranho no terreiro, como se fosse de uma pata grande com unhas. A marca era funda, como se o bicho fosse pesado. Fiquei desconfiado. Na segunda-feira, acordei no meio da noite com um barulho seco no curral. Saí com a lanterna e vi um dos bezerros morto, com o pescoço completamente aberto e as entranhas fora do corpo. Parecia ter sido atacado por alguma coisa forte, mas não era ataque de onça. Não havia marcas de garras nas costas, só nas partes moles. Fui na casa do seu Milton, meu vizinho mais velho, contar o que estava acontecendo. Ele ficou pálido e só disse: "Na Quaresma, o que anda não é bicho da terra, não? Cuidado com o que você vai ver." Aquilo me deixou com um calafrio no espinhaço. Na quarta-feira, a coisa aconteceu. Era por volta das 9 da noite. Tiaguinho já estava dormindo. Eu estava na varanda, fumando meu cigarro, tentando esquecer aquelas imagens do curral. A noite estava quente, sem vento, e o mato completamente parado. Do nada, ouvi um estalo seco vindo da mata. Depois outro, e mais um, como se alguém estivesse quebrando galhos pesados. Me levantei devagar e peguei a lanterna. Quando iluminei em direção à trilha, vi os olhos. 2 pontos amarelo-alaranjados, brilhando como brasa viva. E logo atrás, a silhueta. Um bicho alto, peludo, com mais de 2 metros. Ombros largos, peito largo e arfante. Aquilo andava sobre 2 patas, mas não era homem. Era um lobisomem. A coisa me encarou, deu 2 passos e soltou um uivo fino, agudo, que gelou meu sangue. A lanterna falhou e eu corri para dentro. Tranquei a porta, apaguei as lamparinas e peguei a espingarda do meu pai, que não uso há anos. O bicho começou a rondar a casa. Ouvi os passos pesados, os arranhões na parede de madeira e o latido desesperado dos cachorros que logo silenciaram de vez. Ele tentou forçar a porta da cozinha. Peguei um armário velho e empurrei na frente. Depois ouvi batidas do outro lado, na janela do quarto. Peguei o Tiaguinho no colo e nos escondemos atrás do fogão a lenha. Rezei como nunca tinha rezado antes. Depois de um tempo, não sei se minutos ou horas, tudo ficou em silêncio. Esperei amanhecer. Quando saí, vi marcas fundas no chão, pegadas de um bicho com dedos longos e garras. Tinha sangue também, indo em direção ao mato. Fiquei 3 dias sem dormir. Depois disso, o bicho não apareceu mais, mas outros vizinhos começaram a relatar coisas parecidas. Uma senhora disse ter visto um vulto peludo andando atrás da igreja velha. Outro perdeu 4 porcos numa noite só. E o povo comentou que um homem estranho, um forasteiro que andava pela cidade semanas antes, tinha sumido sem deixar rastro. Dizem que o lobisomem ferido vai embora, que não pode ficar na mesma região por muito tempo.
Outros acham que ele volta todo ano, nos mesmos dias da quaresma, como se obedecesse um chamado. Desde então, toda quaresma eu fecho tudo mais cedo, rezo mais e mantenho a espingarda armada perto da cama. Não sei o que era aquilo. Só sei que não era bicho comum, e que aquele uivo ainda me persegue nos sonhos. Se você também tem um relato como esse, deixe nos comentários ou envie para o canal Uivo da Meia-Noite. Olá, boa noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas irei chamar ele de Anderson e contarei o relato como se ele estivesse contando para vocês. Meu nome é Anderson, moro na zona rural de Catolé do Rocha, sertão da Paraíba. Tenho 42 anos, sou agricultor, homem simples, criado no mato, acostumado com o silêncio da noite e com os assombros que a vida no sertão às vezes nos prega. Cresci com meu avô contando histórias de lobisomem e outras assombrações, mas, confesso, nunca acreditei muito nessas coisas. Até que, num certo mês de março, em plena quaresma, algo mudou minha vida para sempre. Eu moro num sítio afastado, com minha esposa e meus 2 filhos pequenos. A vida por aqui é dura, a seca castiga, mas a gente sobrevive com a roça e uns animais. Para ir até a cidade, tem que pegar uma estrada de barro antiga, meio abandonada, conhecida por todos como a Estrada Velha. E foi exatamente nela que tudo aconteceu. Era uma quarta-feira, umas 7 da noite. Eu tinha ido à cidade buscar os mantimentos e uma ração para os bichos. No caminho de volta, já com a caminhonete cheia, o pneu furou bem no trecho mais ermo da estrada. Um lugar cercado de mata seca dos 2 lados, sem poste, sem casa por perto. Eu já estava com o coração meio apertado, porque naquele mês o povo só falava de um bicho estranho que andava rondando as fazendas. Um cachorro muito grande, de andar em 2 patas, que gritava feito gente. Teve até um senhor lá da vila que jurou ter visto o bicho espreitando a casa dele 3 noites seguidas. Troquei o pneu na pressa, suando frio, e foi aí que escutei um uivo, longo, forte, mas não era de cachorro. Aquilo atravessou a mata e pareceu vibrar dentro do meu peito. Um uivo seco, quase humano. Parei tudo. Fiquei em silêncio, só ouvindo. E então escutei os passos. Primeiro leves, depois pesados, como se um animal enorme estivesse saindo da mata. Me escondi na lateral da caminhonete, de cócoras. E quando olhei na direção do barulho, vi uma criatura gigantesca, peluda, andando ereta, com os ombros largos e braços compridos. Os olhos brilhavam num tom dourado alaranjado, refletindo a luz da lua cheia que escapava pelas copas das árvores. Ele cheirava o ar, farejando, e caminhava devagar, arranhando o chão com as garras. Meu corpo congelou. Só consegui segurar a respiração. De repente, o bicho parou, como se tivesse sentido minha presença. Virou a cabeça na minha direção. Aqueles olhos pareciam me atravessar. E então ele deu um passo, 2, e começou a correr na minha direção. Sem pensar, pulei para dentro da caminhonete, fechei a porta no grito e virei a chave. O motor demorou a pegar, e nesse intervalo o lobisomem já tinha alcançado a lateral do carro. Ele deu um golpe na lataria que afundou a porta como se fosse papel. Quando o motor finalmente ligou, arranquei com tudo, levantando poeira e pedra. O bicho correu atrás por alguns segundos, mas depois parou. Pelo retrovisor, ainda vi ele parado no meio da estrada, de pé, me olhando, com o peito arfando. A imagem ficou gravada na minha mente. Cheguei em casa aos trancos, gritando por minha esposa. Os meninos acordaram assustados. Fiquei horas em choque. No outro dia, fui olhar o estrago na caminhonete, e lá estava, o amassado, os arranhões fundos e um tufo de pelo escuro preso no trinco da porta. Nos dias seguintes, o bicho apareceu outras vezes na região. Uivos foram ouvidos em vários sítios. Um senhor perdeu 2 galinhas, e outro achou pegadas fundas perto do curral. Sempre nas noites de lua cheia, sempre na quaresma. Uma noite, o lobisomem tentou forçar a porta da casa de um vizinho. Os cachorros não latiam, só se encolhiam, gemendo.
E quando o povo tentou caçar a criatura, com espingarda e lampião, o bicho desapareceu como fumaça. Depois disso, ninguém mais teve coragem de sair à noite. Hoje, todo mês de março, quando a lua começa a crescer, eu fico alerta. Coloco sal grosso nas janelas, deixo a espingarda carregada e ouro. Porque sei que aquela coisa ainda ronda por aqui. E quem viu, jamais esquece. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Boa noite e até o próximo relato.